Fala galera, meu nome é Átila Galvão e essa aqui é mais uma Radiofrenia Entrevista. Esses dias a gente estava dando uma olhada nos nossos arquivos e a gente encontrou algumas entrevistas que ainda não foram pro ar. São entrevistas que a gente fez na época da pandemia, para falar a verdade, na época do nosso festival lá em 2020. E a gente gostaria muito de compartilhar com vocês. São entrevistas que têm temas muito relevantes e com pessoas muito interessantes também. A primeira entrevista que a gente vai disponibilizar para vocês é um recorte de uma entrevista que a gente fez com o baixista da banda Ave Máquina, o Rafael Monteiro. A gente falou sobre política, sobre música, sobre autocensura e muitas coisas relacionadas à música de modo geral. Aproveita, curte aí. Eu acho que isso se der, e depois a gente não é uma banda exclusivamente política, assim, não somos uma banda que o único tema é esse, a gente aborda várias coisas, mas esse é um tema relevante para a banda. E eu acho que isso se deve ao fato da banda ter surgido num momento brasileiro em que não tem como você ficar indiferente a esse assunto, né? Perfeito. Acho que é um momento que não tem como. Eu vejo muita gente tentando não se posicionar, tentando fingir que não tem uma opinião. E a gente não. Desde o começo a gente quis deixar claro, nós vamos deixar claro a nossa posição, porque é isso, né? Assim, não dá para ficar em cima do muro num momento de ruptura, né? Num momento em que a gente vê uma transição, assim, provavelmente daqui a alguns anos as pessoas vão estudar esse momento histórico, porque é um momento que está difícil de entender para a gente, né? Então acho que vai demorar algum tempo para ser entendido, né? Vão precisar estudar isso por muito tempo. Então, cara, a gente vive num momento em que precisa ser falado, a gente precisa falar sobre isso, né? E é isso, assim, política não é só o que aparece na TV Senado. Política é tudo, é nosso cotidiano, é o preço das coisas que estão no mercado, da gasolina, qualquer coisa, né? Se você está empregado ou não, a condição em que você está sendo empregado, tudo isso é política. E eu acho bem engraçado porque, pensa assim, por que a música e a cultura, minha opinião agora, né? Por que a música e a cultura ela é tão relevante, né, nesse ponto? Por que tem que estar íntimo essa ligação entre a história, a política e a música? Pelo simples fato de que a música ela consegue ser democrática o suficiente para chegar em todos os meios. Uhum. É engraçado, quando a gente vai estudar sobre ditadura militar lá atrás, é impossível da época de escola, né? Quando você estudava ditadura militar, um professor de história ou alguém falar e comentar sobre algumas músicas daquela época, sobre a época da Tropicália, falar de Caetano Veloso, falar de Gilberto Gil, todos eles muito à frente contra a ditadura militar. E a arte, a música, ela torna isso muito mais democrático. Eu acho que é interessante, minha opinião, né? Também, de novo, sempre pontuando. É importante bandas como vocês estarem se posicionando, porque essas músicas, essas canções, elas vão ser pontuadas no momento histórico, né? E é uma forma também de ajudar o público atual, né? O público de vocês, por exemplo, a pensarem, né? Às vezes a gente... falando agora, né? É impossível ficar indiferente agora, né? Meio a toda a obscuridade que está acontecendo na política nacional, né? Eu concordo com você. Acho que a gente está num momento em que existe uma fatia, principalmente quem defende quem está no poder, né? E tem um discurso de você não deve falar de política, você é artista, né? Deixa a política para quem entende. Ou então gostava de você até você resolver falar de política, né? A gente vê muito esse tipo de discurso, né? Até eu comentei com você, né, que uma vez a gente mandou o nosso material para um produtor e ele falou, a banda é muito boa, vocês tocam muito bem, adorei e tal, as letras também são inteligentes e tal, mas essa parte política eu fico com certo medo, estou falando isso pro bem de vocês. E assim, o cara realmente, ele não estava, eu vi que ele gostou do som, mas ele
quis dar esse toque, assim, cara, vocês vão perder um público muito grande. Então, assim, eu acho que um momento em que você começa a ter uma autocensura, assim, você mesmo começa a ter medo de falar sobre esse tipo de assunto, é porque a gente está vivendo num momento em que, na verdade, é muito importante falar sobre esses assuntos, né? Porque justamente em momentos em que a democracia está em perigo, né, está fragilizada, é que as pessoas, a censura já começa, elas muitas vezes antes de se tornar algo institucionalizado, ela começa por esse clima de medo. O meio popular mesmo, né? De você se autocensurar, achar que não, vou deixar de falar disso por causa de público, vou deixar de falar disso porque, sei lá, não vou conseguir mais apresentações ou algo do tipo assim, né? Isso é uma coisa que não é uma viagem das pessoas, não é uma paranoia. Por exemplo, a gente viu que a Ancine, né, está correndo o risco de deixar de existir, né? Fechar, né? E tem toda essa coisa, por exemplo, com o cinema, de parar de investir em filmes que, segundo eles, são filmes esquerdistas ou filmes que... Então, isso, imagina, para um cara que... Cinema, que é uma arte super cara, né, difícil de se produzir, envolve muita gente. Então, se o presidente ou alguém que está, um ministro, enfim, fala isso, pode não ter uma lei que é oficialmente censurando filmes políticos, né? Mas os próprios artistas, de repente, precisam viver, né, precisam sobreviver, eles vão começar, ou o produtor, de repente a pessoa que vai injetar a grana vai escolher o quê, né? Vai escolher um filme, sei lá, uma comédia besterol, que também é muito bom, tem que ter, mas tem que ter um outro tipo de filme também, né? Então ele vai escolher a comédia besterol ou vai escolher um filme que coloca o dedo na ferida? Não vai, né, cara? E no momento dele... Tu me fez lembrar agora, quem acompanha a Radiofrenia, acompanha nosso podcast também, sabe que a gente já teve um debate sobre isso quando a gente falou de rock progressivo nos anos 70 no Brasil. Né? A gente teve 2 convidados, né? Um colega nosso daí do Rio de Janeiro, né? De um blog daí do Rio de Janeiro, que falava sobre rock progressivo e tudo mais, e uma banda de Belém do Pará chamada Steaming Frogs. Lá nesse bate-papo veio a pauta, né? Veio a conversa da época dos Secos e Molhados, toda a resistência que eles tiveram, toda a problemática que foi feita em torno deles na época da ditadura militar. E quem quiser, claro, não vou estender aqui, afinal isso aqui é um Drops, né? Passa lá no nosso podcast, digita lá no seu agregador preferido, lá, Radiofrenia, e procura o episódio, acho que é o episódio 6, para ver essa história, essas histórias, né, do Ney Matogrosso e tudo mais. Elas são muito parecidas com o que está acontecendo hoje, Rafa. Tu tá falando sobre isso, por exemplo, o Ney Matogrosso contando, a gente relembrando essas histórias, né, passou por algo muito parecido. E aí vem aquele ponto, Átila, talvez tu esteja sendo muito radical em comparar a ditadura militar, o que já era institucionalizado, com o que a gente está vivendo hoje. O Brasil, ao contrário de outros países, ele não encerrou de uma forma definitiva o que aconteceu durante a ditadura militar. Então, assim, eu acho que isso teve uma consequência muito, a longo prazo, muito triste para o nosso povo, sabe? Porque em outros países que também tiveram ditaduras ditatoriais, Portugal, como outros países, como aqui na América do Sul, Chile, Argentina, em outros países houve uma ruptura, sabe? Os torturadores foram condenados, sabe? Aqui os torturadores morreram de velhice e houve depois, assim, a partir do final dos anos 80, anos 90, uma sensação de, gente, vamos esquecer isso é passado, isso, sabe? A ferida tá aberta, mas se a gente não olhar, não faz sentido, a gente não vai se preocupar tanto. Então, essa ferida nunca fechou. Então, é uma situação mal resolvida, né? Cara, se você vê, por exemplo, Portugal, que teve uma ditadura maior do que o Brasil, né? Portugal teve uma ditadura de quase 50 anos, se não me engano.
O ditador morreu e ainda continuou a ditadura. Foi um negócio, assim, absurdo. Cara, não existe em Portugal essa sensação de que existe uma parcela grande da população brasileira de na época da ditadura é melhor. Isso não acontece, porque houve uma ruptura definitiva. O povo foi para a rua no dia em que aconteceu a derrubada da ditadura. Muitas pessoas foram julgadas, foram condenadas, e até hoje você chega lá no lugar, tem uma plaquinha aqui, os heróis, não sei o que, as pessoas são lembradas, sabe? Tem uma coisa assim. Então, eles preservaram essa memória. Aqui não. E aí, então, o que acontece? Se não acabou definitivamente, se não teve uma ruptura, nunca acabou definitivamente. Então, resquícios disso existem até hoje. O Bolsonaro é um resquício. Ele é um morto-vivo da ditadura que caiu, um zumbi, né? Que é a nossa música, né? Que vai tocar aí, eu já tocou, né? Que é a Zumbi Tropical, fala um pouco sobre isso, assim. Então, pra gente finalizar, Rafa, faz o comercial da Avimac, né, de 30 segundinhos aí, fala das novidades, e aí a gente já coloca a galera para ouvir aí o Zumbi Tropical na versão home office, né? Sim, versão à distância. Então, a Avimac é uma banda do Rio de Janeiro, e como a Átila falou, a gente tem umas letras assim que falam muito sobre política, mas também sobre outros assuntos, mas sempre uma coisa de questionamento e tal. A gente tem muita influência da Tropicália, mas misturado com rock and roll. E agora em dezembro, no dia 11 de dezembro, a gente vai lançar o clipe da música Cigarra, que é um clipe em animação, que tá ficando demais. Então quem curtiu aí nossa apresentação, entra lá no nosso Instagram, entra no YouTube, que tem outros vídeos nossos, e fica ligado nesse lançamento que vai ser bem maneiro. Fechou, galera. Bom festival para vocês. Aproveitem o resto das bandas. E um detalhe, gente. A gente está fazendo esse festival para ter mais um meio aí de exposição de bandas independentes. Curtiu alguma banda da cena? Segue nas redes sociais. Vai lá, divulga para os amigos. Se puder, compra o merchan. Dá essa ajuda aí para essa galera, que a galera tá fazendo todo o esforço aí para que boa música possa chegar aí nos ouvidos de vocês. Beleza? Valeu e bom festival para todos vocês. Valeu, Rafa. Obrigado, hein? Valeu. Não esquece de seguir a gente e compartilhar com seus amigos.